último conteúdo aqui desse dia de hoje é um painel super interessante, relevante, assunto atualizado, uma conversa aqui com gente que está inserida no universo da papelaria e entende muito do que vem contar aqui no palco. A gente vai falar sobre o mercado de papelaria, suas perspectivas, desafios e os caminhos para a inovação num cenário que a gente sabe que está em constante transformação. A gente reúne aqui no palco representantes de entidades e redes que atuam diretamente no fortalecimento do setor da papelaria. Então, eu convido aqui ao palco para formar esse painel o presidente do Conselho Diretor da ABFI, Guilherme Cata Preta. Guilherme, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Fique à vontade aqui no nosso palco. Convido também o presidente da ADISPA, Sérgio Cirne. Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito bom contar com a sua presença aqui. Por gentileza, se acomode aqui no nosso palco. Vou convidar também o representante do Conselho de Gestão da Rede Paper, o Vitor Nestor Halbert. Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso palco. Muito obrigada pela sua presença, fique à vontade. E para fazer a mediação aqui dessa conversa, eu vou convidar a nossa parceira Rosângela Feitosa, editora da revista da Papelaria, que é a nossa parceira de conteúdo aqui da nossa arena. Rosângela, seja muito bem-vinda. Sempre bom receber a Rosângela aqui, que tem muito conhecimento no setor, então vocês estão em boas mãos. Rosângela, com você. Obrigada. Obrigada a presença de todos. Para mim é um prazer estar sempre aqui de volta para falar de papelaria, né, que é o assunto que faz parte da minha vida profissional aí nas últimas décadas. A programação da Feira Escolar, ela trouxe bastante conteúdo prático, operacional, muita coisa inspiracional, e a proposta agora, aqui nesse momento, é fazer uma abordagem mais analítica, né, sobre o desempenho do mercado. Vamos fazer uma viagem a um passado breve, aí, o primeiro semestre, né, o volta às aulas agora de 2025, falar um pouco sobre esse desempenho e sobre as oportunidades, né, a visão de vocês sobre o que virá, né, nesse cenário aí que está se desenhando, ou pelo menos se rascunhando, né, na economia geral. Bem, eu queria começar aqui com o Guilherme, e é importante aqui eu ressaltar que nós conseguimos reunir aqui representantes da indústria e da importação, né, através da ABFI, os distribuidores, através da ADISPA, e o varejo, através aqui representado por um empresário do varejo, né, tem papelaria, e também representa uma rede varejista, que é aí uma solução para pequenos e médios lojistas. Guilherme, eu queria começar com você, do ponto de vista aí do fornecimento, né, que você fizesse uma avaliação sobre o que foi o primeiro semestre para o mercado de papelaria. Bom, obrigado pelo convite. Bom estar com o Sérgio aqui, com o Vitor, porque são visões diferentes, né? Nós estamos uma etapa antes ali do processo final. Então, talvez as visões não sejam exatamente as mesmas, mas do nosso lado, do lado da primeira distribuição, o primeiro semestre, naturalmente, ele não é tão relevante para o nosso segmento como é o segundo, né? Então, você tem aí um cenário que ele se desenhou de maneira bastante, te diria assim, não uniforme. Nós vendo regiões a regiões, os comportamentos foram um pouco diferentes, e mês a mês também. Então, tivemos meses de alta, tivemos meses de baixa, e especificamente julho foi um mês fraco para nós. Por quê? Quer dizer, foi fraco não, foi bom, mas fraco comparado com o ano passado. Porque no ano passado nós tivemos como referência um aumento muito rápido do dólar, né? O que gerou incerteza, gerou uma necessidade de ajuste de tabela, e aí antecipação de vendas em relação a anos anteriores, né? Mas a perspectiva é muito positiva. A gente está, especificamente como empresa, nós estamos lançando 247 produtos. Ou seja, não tem demonstração maior de otimismo do que
você num cenário mais ou menos flat, botar quase 250 produtos. Mas, com certeza, o nosso desempenho depende muito do desempenho, tanto do setor atacadista quanto do setor varejista, né? E isso aí talvez eles possam contribuir mais como está a situação na ponta, porque o nosso é a entrega para eles ainda. Sim. Sérgio, o que você tem a dizer aí sobre esse primeiro semestre aqui do segmento? Eu acho que, de uma maneira geral, o primeiro semestre foi muito bom. O nosso volta às aulas, eu digo que não foi ótimo, foi muito bom. Nós atingimos, de uma maneira geral, as medidas. O nosso setor de papelaria é um setor que sofreu muito, como todo mundo sabe, que todas as escolas e escritórios ficaram fechados de 2 anos e meio. Isso afetou muito o nosso setor. E esse ano eu digo que, com certeza, foi o nosso primeiro volta às aulas com tranquilidade. Eu vejo a perspectiva excelente. A gente somos distribuidores, defendemos o cartão material escolar, que é onde entrou, como no município de São Paulo nós estamos, é um sucesso. Muitas cidades que adotaram isso, cidades pequenas, o setor de papelaria dobrou, triplicou, em alguns casos multiplica por 5, 6 vezes a venda. É uma coisa muito importante, é uma bandeira que a DISPA defende. E falando aqui com a nossa prévia sobre o para frente, a feira escolar desse ano, para mim, é um sucesso. A quantidade de sinergia, de produtos, de lançamentos, o que mudou, que vem evoluindo, empresas como a de Guilherme, a Samte, Leonora, há empresas como esse ano teve um fenômeno que foi o efeito Bob Goods, que são as canetinhas, os lápis. Isso criou uma nova dimensão. Todo jovem trabalha contra, os pais têm muito negócio, o vício do celular, que o vício é um de adulto, de velho, de criança principalmente, e isso aí é uma coisa muito, você fica muito feliz, você vai nas livrarias, nos pontos das lojas, as crianças comprando pintura, procurando livros, isso é uma coisa muito, muito importante. Eu vejo que o mercado está, novos investimentos, você vê uma empresa tradicional como a Cromos, foi na Ásia, trouxe um grande player para cá, que trouxe a dela e está trazendo uma coisa nova, mais um concorrente no mercado, com inovações. Tem hoje em dia o encantamento do cliente, que isso é a coisa mais importante. Chama-se a papelaria fofa ou qualquer outra fofa. Isso é uma coisa muito importante para voltar a ter o consumo e a vontade de fazer coisas simples e importantes na vida da pessoa. Mas temos umas mudanças de comportamento, a precocidade das crianças, que antes as crianças tinham um tempo mais, hoje elas são muito mais precoces, e uma mudança, eu digo, de cultura. Antigamente o pai, o avô, o tio compravam material escolar e hoje a criança, mesmo pequena, já sabe o que quer. Isso é uma mudança que a gente tem que pensar, mas a gente, como distribuidor, pensa muito no que o cliente quer. Porque eu compro do importador, da indústria, mas para vender para o cliente final. E isso é fazer o encantamento do cliente no preço, num ano duro, com o bolso apertado, mas é o que temos. Muito bem. Vitor, foi mencionado aqui, né, o efeito dos livros de colorir, né, no primeiro semestre. Na verdade, desde novembro de 24, né, ele começou ali, teve seu ápice. Realmente fez a diferença no primeiro semestre para o varejo de papelaria, para além do volta às aulas? Boa tarde. Queria agradecer inicialmente à Revista de Papelarias, a participação do Capa Preta, do Sérgio, e agradecer a presença aqui dos meus colegas de rede, todos, né? E falar um pouco, minha colocação seria mais com relação à nossa rede, o formato da nossa rede e o formato que sistemamente é um sistema organizado. Hoje nós temos assim constituído isso com estatutos, temos um código de ética, temos toda uma estrutura muito bem formada, né? Então, com relação à sua pergunta, né, o varejo foi um boom, assim, foi uma coisa muito boa que nos aconteceu, assim, na verdade. Houve um certo desabastecimento, a procura foi geral, foi muito grande.
Então, são coisas que surgem assim, de repente, e que vão alavancando as nossas vendas, né? Uma questão assim que a nossa rede é formada por uma diretoria que tem uma gestão de 2 anos. Nós temos grupos de trabalho semanais atuando. O setor, digamos, grupos de trabalho são baseados em negociação, marketing, inovação e expansão, né? São grupos que trabalham intensamente, semanalmente, diariamente, e a gente se reúne na nossa sede e tratamos disso. Hoje nós temos uma central, né, digamos, é um CD que faz a distribuição para todas as lojas. Esse CD tem um impacto muito grande na nossa organização, que consegue fazer toda essa distribuição para todas as lojas. Então, eu posso me aprofundar com relação a esse assunto mais adiante. Não sei se você quer passar eu adiante. acho que a formação da rede é um fator de diferenciação e competitividade muito importante para o varejo. E vou te perguntar sobre isso daqui a pouquinho. Tá. Sobre o volta às aulas de 25, hoje vocês reúnem quase 30, são 26, né? 26 associados. Chegando a quase 40 lojas, não é isso? No estado do Rio Grande do exato. Sul. Você teria algum dado sobre como é que foi o desempenho do volta às aulas desse ano? Os dados que foram compilados assim durante esse período, houve um declínio. O Rio Grande do Sul, em especial, sofreu muito com a relação à enchente, né, que tivemos, assim, foi uma verdadeira catástrofe, né? Mas o volta às aulas houve, em média, de 10% a 15% de declínio, né? Então, se a gente não tivesse em rede, talvez poderia até ser pior, né? Sim. Então, serve de um alento isso, né? Sim, faz toda a diferença. Eu acho que o que você está trazendo, Vitor, tem a ver com o que o Guilherme colocou, de que o desempenho é por região, né? Você não consegue fazer uma análise de todo o país, porque é muito específico, né? Rio Grande do Sul, especialmente, né, teve... um desempenho, sem dúvida, foi impactado, né, por tudo que aconteceu durante o ano anterior, né? Só complementando, quando eu me referi ao desempenho desse ano, o nosso ano começa em março. Então, eu cometi um equívoco, porque o nosso volta às aulas foi muito bom, né? A gente sentiu exatamente, assim, no Rio Grande do Sul é um caso específico, houve até uma demanda anterior, porque muita gente repõe no estoque. Mas quando a gente olha a nível Brasil, foi bastante positivo. A partir de março é que a gente teve um movimento mais flat e que a gente tem certeza, não só pelo andamento da feira, que nos dá muita satisfação, porque a gente vê uma feira cheia, você vê o brilho no olho das pessoas, o interesse é sinal de quase uma garantia de um bom volta às aulas. Então a gente está muito otimista, a gente acha que a gente vai, não só nós, como várias empresas da associação, da BFI, estão tendo o mesmo otimismo. Eu acho que isso daí é o primeiro sinal para um bom volta às aulas. A formação de redes pelo varejo eu posso considerar como uma questão de inovação até, visto que nós temos poucas iniciativas nessa área. Do ponto de vista dos fornecedores, né, da indústria e dos importadores, qual é o caminho da inovação, ou seja, no atendimento aos revendedores, ou na própria produção e abastecimento, desenvolvimento de produtos? Eu acho que todo o mercado está cada vez mais crítico, né? Ele demanda coisas novas, inovações, produtos. A própria papelaria fofa foi uma linha que a gente começou há 3, 4 anos atrás, quando quase ninguém fazia, e de fato se tornou um sucesso. Hoje praticamente todas as marcas têm uma linha de papelaria fofa. Nós, há 6 anos atrás, lançamos a linha Cor de Pele, Tons de Pele, né, que também virou uma referência. Então, isso mostra que o mercado ele é aberto à inovação. E ele paga por isso quando ele entende que aquilo ali faz sentido e ele se identifica. Então, nós lá na empresa,
a gente investe muito nesse formato, assim. A gente tem os produtos que são o core, o básico, mas a gente acha que hoje o básico muita gente tem. Então, na realidade, você não pode ficar só nessa onda. O trabalho que tanto a Rede Paper como outras redes de papelaria fazem, sem dúvida, ajuda, não só pelo poder de compra deles, que aumenta, mas também, eu acho que pela troca de ideias. Isso a gente nota de uma maneira muito forte. E é muito positivo. Isso transpira para todos os lados aí do mercado. Sérgio, como distribuidor e atacadista, né, a quantidade de fornecedores e de marcas que hoje tem disponível no mercado e a quantidade de itens, né, que cada um deles coloca no mercado, como é que você, desse ponto de vista, né, faz aí a seleção, faz as suas escolhas? É uma questão puramente comercial ou tem a questão também do diferencial, né? Porque é difícil você arriscar e colocar um produto muito diferente, né? Como é que você, assim, você e seus colegas, né, distribuidores e atacadistas, lidam com isso, né? Com que trabalhar, com que apostar? Porque a indústria, de uma certa maneira, conta muito com o poder, né, de pulverização, de atingir principalmente o pequeno, varejista. Isso é um grande problema hoje, administrar isso. Porque, principalmente hoje, a gente vê hoje uma importação ficando mais forte do que a nossa própria indústria. Mas isso não é só do Brasil, isso é uma questão mundial. A importação, a Ásia dominou a manufatura em preços baixos, em produtos evoluídos, em preços corretos. E eles têm novidade, que o mundo hoje quer novidades. E isso é um grande problema. Administrar isso é um super problema. Porque todo mundo quer lhe vender, você quer comprar, mas você tem que escolher no preço do produto, nos lançamentos. E a gente tem uma venda, o atacado, a gente começa a vender em outubro, novembro, e depois tem a reposição, que é em janeiro, fevereiro. Então tem que ser muito assertivo. Eu estou numa cidade no Nordeste, a base da minha empresa é em Natal, então não adianta eu dizer, vou comprar Guilherme no Rio Grande do Sul para entregar no outro dia ao cliente. Eu passo 7 a 10 dias e pego no período de final do ano, que sempre tem muita gente entra em férias coletivas, diminui, o transporte não é o mesmo, muita gente quer tirar as férias nessa época, que é o início do nosso verão. Então, sempre é tudo. Aí você tem que ser muito assertivo. Isso ajuda. Hoje em dia, a tecnologia de robôs, de inteligência artificial ajuda, mas você não é assertivo, porque você não consegue mensurar o produto que vai fazer sucesso, como o ano passado, o Skip. Todo mundo dizia vai vender, mas não chegaria ao sucesso todo. Isso é a mesma coisa do Bob Goods. A gente vendeu, por exemplo, eu vendi muito os livros para colorir, mas os lápis eu não tinha. Chegava e 2 horas se acabava. Chegava e 2 horas se acabava. E como é que você descobre isso e vai ter isso? Isso é uma coisa muito difícil assertiva. Muito difícil mesmo. Então, aí no meio do caminho, né, tem muito acerto, evidentemente, né, que vocês têm sucesso, mas também muitas falhas, né? O problema é a complexidade e a variedade. Não adianta mais. Antigamente, aqui, algumas pessoas que têm mais idade, todo mundo estudou, tinha um caderno simples, tinha 4 ou 5 opções de capas. Hoje, nessa feira aí, tem 1000 capas. Como é que você vai fazer o que vai querer? Que todo mundo diz, isso aqui vai vender, isso aqui vai vender. Como acertar isso? Isso é o grande X da questão. Porque você não tem depósito nem prateleiras para caber tudo. Você tem que administrar. Isso falando de um atacado, né? Que tem lá uma grande... tem logística, espaço físico para isso, né? Como é que funciona no varejo? Vocês, uma dos serviços, inclusive de uma rede, né, é você capacitar, profissionalizar cada vez mais os lojistas que fazem parte dessa rede com informação, com técnica. Como é que vocês fazem? Bom, o nosso objetivo como rede é sempre nos fortalecermos, assim, né? Claro que o crescimento é muito importante, a troca de informações, o conhecimento de cada um vai agregando isso e nós compartilhamos muito isso, essa questão de troca de informações, né? Você imagina hoje, se você está sozinho numa loja, como é que você vai contratar uma agência de marketing? O investimento é pesado.
muitas vezes. E isso tudo nós conseguimos, né, de certa forma, ele é diluído, diluído né? no grupo todo. Então, e campanhas, nós temos em torno de 15 campanhas por ano, né, sendo que a mais forte mesmo é o VA, né, o Volta às Aulas. Mas isso sempre tem constantemente uma agência de marketing trabalhando nisso aí, né? Então, falando sobre a questão assim, ó, o cara para estar participando da rede, ele precisa ter o espírito de cooperativismo mesmo, sabe? Participar, realmente participar disso, né? Todo esse projeto. Isso aí é muito importante. Hoje estamos desenvolvendo algumas marcas próprias. Por exemplo, temos o nosso papel A4, claro que a gente compra de distribuidores também, né? Mas já estamos no estágio assim, de desenvolver marcas próprias. Estamos lançando nosso caderno, marca própria também agora, para o próximo VA, né? Então, são parcerias que fortalecem a gente mesmo, que nos dão... E a gente se torna mais competitivo no mercado mesmo, né? Bem mais competitivo. Só esse trabalho é super importante. Bacana, realmente tem que ter esse espírito de cooperação, né, para fazer parte de uma rede. É muito importante. importante. Vocês estão crescendo, hein? Ano que vem vou mudar vocês de varejo, né, para fornecimento. Tá bacana isso aí, né? Eu queria falar, vocês já mencionaram aqui sobre as expectativas do próximo Volta às Aulas, né? A feira, da maneira como ela está visitada e com os expositores que estão aqui, é um indicativo de que vai ter um Volta às Aulas aquecido. Eu queria que, apesar disso, desse sentimento, e obviamente que vocês devem ter pesquisas e números, né? Mas eu queria que vocês avaliassem o que, por exemplo, as discussões e os desafios atuais em relação à economia mundial, novo cenário, questões de tarifaço, que seja o que vier, né, questões políticas e econômicas, como é que pode, de alguma maneira, afetar o nosso setor? Bom, é quase uma necessidade de uma bola de cristal, né? Só que eu sempre digo, quando me perguntam isso, como lidar com esse tipo de incerteza. Esse tipo de incerteza é o que faz o Brasil ser um país das oportunidades, né? Então, você precisa estar preparado, precisa ser responsável, porque uma vez que você consiga entender como tratar as dificuldades, a chance de você se dar melhor do que quem não consegue é grande. Lá na empresa, a gente tem um mantra que primeiro, consistência. Tem que fazer bem feito, não precisa ser o melhor, você tem que fazer sempre bem feito e durante muito tempo, né? Por quê? Porque provavelmente, ao longo do tempo, quem não fizer tão bem feito quanto você vai sair do mercado. Então, se você aguentar, ficar jogando desse jeito, você vai bem. A gente tem, obviamente, é um cenário que está complexo pelo lado político, pelo lado econômico, mas não assusta. Quem está no mercado, a empresa tem 30 anos. A gente já passou por tanta coisa nesses últimos 30 anos. Foi max desvalorização, foi troca de governo, foi política cambiária também diferente. Quando eu importei brinquedo e a gente começou na empresa, de um dia para o outro aumentaram a tarifa de importação de 20% para 70%, com mercadoria no mar. Você não tinha chance, volta o navio que eu não quero mais. O que você faz? Você assume aquilo, honra os compromissos. A gente é uma empresa que preza muito pela idoneidade, a gente nunca fez, não tem a menor intenção de passar nem perto de alguma coisa que não seja legal, porque a gente entende que, como empresário, uma das nossas funções é tentar ajudar o país a se desenvolver da maneira correta e ser otimista. Tem que acreditar, porque você geralmente... A feira é um exemplo disso, né? Quando você acredita, você monta... A Francal faz um belo trabalho aqui de desenvolvimento da feira, de comunicação. Quando a gente consegue fazer esse passo, o mercado responde. E o mercado respondendo, ele permeia pelo setor atacadista, que faz um belo trabalho aqui no Brasil, porque o Brasil é muito grande. Como o Sérgio falou, eu não consigo botar uma mercadoria para ele em menos de 15 dias.
Então, você está no meio do volta às aulas, o cara tem que comprar do atacadista mesmo. Faz todo sentido. E isso, você ter uma política comercial que respeite o atacado, que respeite o varejo, é muito importante. Então, são uma série de coisas, de pequenas coisas, não tem uma fórmula mágica, mas é uma série de pequenas medidas que você pode tomar que acabam reforçando o relacionamento, que no final do dia é o que conta, né? Porque problema todo mundo tem. Quem te disser que não tem problema vai estar mentindo. A maneira é como você resolve o problema. Sérgio, para o ponto de vista aí do distribuidor e do atacado, o quanto que essa incerteza, né, essa conjuntura pode interferir? Olha, isso é uma coisa muito óbvia. Eu sou um eterno otimista. Eu tenho certeza que se você montar sua linha de produtos bem, no preço correto, você terá sucesso. Isso não tem uma dúvida. A gente vive num país pobre, mas é o nosso volta às aulas mais rico do mundo, disparado. Disparado, não tem nada disso. Quem conhece aqui, muita gente conhece, os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, o volta às aulas lá é pobre. Os cadernos são pobres, as mochilas são pobres, tudo é pobre. E a gente, num país rico, num país pobre, tem o melhor volta às aulas do mundo. As nossas mochilas, os nossos lápis, os nossos estojos, os cadernos, é uma coisa que encanta o cliente. Agora, isso é cultura, é hábito e a forma como é feito. Mas o que eu digo é o seguinte, não tem erro. Se você comprar, fizer a seleção boa, no preço correto, não tem erro. Porque uma coisa mais importante do mundo é a educação que você pode dar para um filho. E isso está no nosso... Hoje, mais do que nunca, todo mundo, a gente sofre alguma coisa, muita gente fala, a Ásia foi embora por conta da educação. A gente não investiu o que devia ter. Mas quem tem sã consciência tem que investir na educação. E é na educação básica. E é onde acontece, nas nossas lojas. É isso aí, no nosso volta às aulas. Bacana a sua colocação, Sérgio. E eu acho que como o varejista que está ali na frente tem um contato direto com os pais, né, no abastecimento, vocês se sentem, imagino, também participantes desse processo tão importante para a sociedade, importante para a economia, né, que é esse processo de educação no momento do volta às aulas. A papelaria realmente ela acaba sendo ele é determinante ali na distribuição, né, no acesso das ferramentas educacionais, né? Sim. Principalmente a rede são papelarias raiz mesmo, que se chama, né? Então, assim, para nós é gratificante isso, tu observar os pais levam as crianças, a satisfação da criança pegar um material, uma mochila bonita. E concordo com o Sérgio, assim, Estados Unidos é pobre, 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 pobre. Em relação a nós aqui, é um mercado muito rico, deve se aproveitar. E isso é uma pena que a gente poderia melhorar alguma coisa em relação à educação em si, projetos de educação melhor, mas é um incentivo grande, é uma satisfação que a gente observa nos pais, assim. Meu filho foi muito bem na escola esse ano, ele merece, eu vou presentear ele, eu vou oferecer do bom e do melhor para ele, né? Isso a gente fica muito... É sensacional ver isso, sabe? Então, eu acho que o Brasil, em termos de perspectiva, o que nos preocupa muito, assim, a gente debate muito isso, a insegurança com certas coisas que acontecem no país, né? Então, a insegurança nos traz a carga tributária, a carga que todo mundo reclama muito disso, né? Para ter uma formação de preços, mudam as regras constantemente, né? Então, ser empresário de pequenas lojas hoje é bastante complexo, digamos, né? Então, acho que é isso. Sem dúvida. Eu queria trazer aqui para a conversa as questões mais vinculadas a produtos, a certificação.
né, tanto do ponto de vista dos fornecedores quanto dos revendedores, aliás, dos revendedores em especial, né, que também tem uma responsabilização muito grande, né, em questão da certificação, daquela lista de produtos do Inmetro, né, que nem são tantos, são... Quantos produtos são certificados? Todos os produtos que são focados na criança, escolar. Sim, então, e brinquedos, né? E macro, assim, mas a gente não são mais do que 20. Não, todos. Tem variações, né? 100% dos produtos que são focados na criança são certificáveis. Sim, então a lista escolar tem que ser toda certificada. Toda certificada. É isso. Independente então, se é o produto nacional ou importado, os critérios de certificação são os mesmos. Tá, e como é que a indústria, os fornecedores estão lidando ainda? Temos ainda a presença de muitos produtos dessa linha que não são certificados, circulando aí nas papelarias do Brasil? Olha, nós pela BFI, como fornecedores, somos super favoráveis à certificação, desde que sejam as mesmas regras para todo mundo, né? Esse é que é o grande problema, porque nem as empresas sérias e as sócias associadas da BFI, elas seguem aquelas regras, é um processo extremamente caro, né? Você tem que ter um departamento que cuide disso, que entenda, para você não ter um problema, porque se você bota um produto no mercado com a certificação errada, às vezes ele nem entra no preço, ele fica preso na receita, né? Mas ele, com certeza, ele tem um lado de proteção da criança, de proteção do usuário, né? Evita que, de fato, a criança consuma um produto que possa fazer algum dano a ela. Então, nós somos favoráveis. O que nós vemos aqui, em algumas situações, são importadores que não são tão oficiais, né? Eu não posso falar pelos fabricantes, mas importadores não tão oficiais que encontram uma forma de burlar essa legislação, colocam selo falso ou vendem sem selo. Então, eu assim, aproveitando o público aqui, quem for do varejo, eu acho que é um compromisso de nós, tanto do mercado atacadista como do mercado varejista, ser bastante rigoroso isso, saber de quem está comprando, saber se aquele produto ele é certificado, porque isso é como a gente vai conseguir, unindo força, é como a gente vai conseguir fazer um mercado mais sério, né? E a gente precisa disso. Agora, existe aqui a gente fazer um pouco de utilidade pública, né? Como que o varejista consegue ter a certeza de que aquele produto realmente tem a certificação? Porque você chegou a mencionar aí selos falsificados, né? Eu acho que o primeiro ponto é saber de quem está comprando, né? Você tem muitas empresas idôneas no Brasil e que trabalham de forma séria, né? O segundo, o próprio Inmetro, ele tem o site lá que você consegue acessar para ver se aquele certificado existe ou não existe, né? Se o lojista ou o atacadista tiver interesse, ele consegue descobrir, né? Então, mas tem que haver essa preocupação, porque às vezes a pessoa ela se encanta com um produto muito barato e quando ele vai ver aquele produto entrou, sabe-se lá como, né? Foi produzido de que maneira. Então, é um cuidado que a gente precisa ter mesmo no nosso mercado, que a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com criança, né? Não é qualquer coisa, e tem que cuidar, zelar pela saúde deles. Então, agora, tem alguns aspectos que não sei se dá como controlar, por exemplo, aí no efeito da moda dos livros de colorir, né? Alguns produtos não eram exatamente para uso infantil, apesar de serem usados muito por crianças, né? E aí é muito subjetivo isso, né? Na realidade, esse produto que é para o livro infantil, ele não é considerado artístico. Se ele não for considerado artístico, pela especificação do produto, ele é obrigado a ser certificado. E muito desses itens, dessas canetas que foram vendidas pensando no livro, elas não tinham certificação. Sim. Então, de fato, isso é um caso real e bem recente. O atacado, com todo o volume, né, de compra e poder de compra, tem como tomar conta disso, sem dúvida. Sempre. Olhe nesse momento. O que eu digo, que eu falo, chama-se a insegurança jurídica no Brasil. Certo? Eu, em reuniões com meus vendedores diários, todo mundo dizia, arranja as canetinhas. Aparecia vários fornecedores que não tinham o selo do Inmetro. Eu entendo que as canetinhas que eu ia vender seria para uso final de crianças. Teria alguns adultos? Sim, mas a grande parte seria para crianças. E eu deixei de comprar várias e várias oportunidades. Mas fora isso, não comprei por quê? Porque eu não vou achar que isso está correto.
porque eu vou ter infrações e não posso tirar minha imagem. Mas você hoje, o grande nosso concorrente de todos, o e-commerce. O e-commerce está lá, não tem nada, é insegurança jurídica, você pode comprar, vender, porque não, cara, não é a criança que está comprando, ele vai se defender desse jeito. Mas como fica? Você tirou uma coisa que não está correta, que era para usar uma criança que deveria estar com os controles do Inmetro, e não estava. E fica por isso mesmo. Eu não posso vender, Guilherme não pode vender, ele não pode vender, mas o e-commerce pode vender. Isso é um grande problema hoje, que não é só na canetinha, é a insegurança jurídica no Brasil. Isso atrapalha, cria condições desfavoráveis e uma concorrência desleal. Isso é muito ruim para o nosso mercado. Concordo 100%. É exatamente isso que eu falei. Desde a certificação ela é muito positiva, desde que seja para todo mundo, né? Então, você tem esses sites hoje que importam direto da Ásia e que a mercadoria ela passa pela Receita Federal, às vezes é o produto do mesmo fornecedor, que a gente fez um monte de teste e o cara entra, ele nem quer saber se... Então, não é uma coisa justa, né? Não é uma briga justa e às vezes o mesmo fornecedor pode ter algum problema de qualidade. Então, isso acontece mesmo e está muito forte. E o varejo, como é que fica nessa situação? Bom, o varejo, assim, principalmente, nós temos o maior cuidado de vender tudo que está com certificação, né? Tem um selo lá de certificação e nós vamos sempre trabalhar em cima da credibilidade de cada fornecedor, né? Independente, temos hoje vários importadores, né, e distribuidores, e tudo que se vai vender dentro de uma loja hoje tem que ter a certificação, né? Então, isso para nós é fundamental, né? Porto Alegre ou Rio Grande do Sul, enfim, eu queria trazer aqui para a nossa conversa a questão do programa material escolar, que foi citado aqui. Lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre já foi implementado? Não. Não foi? Não, assim como o Sérgio colocou, né, que a DISPA é um grande parceiro da BFI e a BFI da DISPA nesse projeto. As duas entidades têm trabalhado fortemente. Bastante juntos nisso. Por quê? Porque a gente entende que esse programa ele tem uma série de vantagens. Primeira vantagem, você dá o poder de escolha para o pai ou para a mãe ou para a criança comprar um produto, né? Com certeza ele vai comprar um produto melhor do que vai receber naquele kits escolares que sabe-se lá como foi montado. Segundo, você gira a economia, porque isso vai gerar impostos, vai gerar empregos, vai fazer a economia mais forte. Então, nós temos alguns casos de sucesso hoje, como a São Paulo capital, como Manaus, se não me engano, algumas cidades do interior de São Paulo também. Então, é um processo que, para nós, como a BFI e com certeza para a DISPA, é um projeto fundamental. E a gente bota muitas das nossas fichas nesse projeto. Nós temos falado sobre o programa material escolar, quando, na verdade, identificávamos como cartão material escolar, né? Há alguns anos. Eu conheço muito bem a atuação da DISPA e da BFI nesse quesito. O que mais pode ser feito, além do árduo trabalho ali, de peregrinação praticamente, que é feito com as associações? É informação, o varejo se dá conta do quanto é importante para o fomento, né, de toda a cadeia, a instalação, né, colocar realmente o recurso, né, dentro para circular dentro da cidade. O que mais poderia ser feito, além do que vocês já fazem muito bem? Bom, eu vou falar, o Sérgio pode complementar, porque ele está super envolvido nisso também. O que a gente vê no final do dia, esse processo é um processo político, né? Ele passa por uma vontade do prefeito e depois de uma confiança de que aquilo não vai trazer problema para ele. Quando o prefeito está bem intencionado, o projeto geralmente tende a conseguir mais rápido. Só que envolve secretaria de educação, secretaria de desenvolvimento de cada município ou eventualmente até do estado. Então é um projeto que de fato a cada nova conquista
serve de mais um cartão de visita para outros. Para disseminação da disseminação. A DISPA vai completar esse ano 15 anos. Se juntaram alguns atacadistas e distribuidores lá atrás, preocupados com o negócio, que o negócio estava tomando uma proporção que começou a fechar. Assim como primeiro as lojas de brinquedos, as lojas de papelaria começaram a fechar em todo o país. Vários países que todo mundo era o Estado, o município, doando o material. Então, muitas livrarias e papelarias fecharam porque não tinham cliente. E nos últimos 4, 5 anos, começou a tomar uma força diferente. Agora, é uma quebra de cultura. Tem uma tradição no país, de gestão pública, tem ainda alguns apegos a algumas coisas de licitações. Onde, pelo que nós sabemos, aonde foi implantado, não é só o atacadista, nem a papelaria que está satisfeita, não. O município arrecada mais, gera emprego, e o aluno, essa é a principal coisa, ele é super satisfeito. Hoje o mundo é diferente, todo mundo não quer ser mais igual, todo mundo quer ter um estojo diferente, um caderno diferente. E no kit que você recebe, não tem isso. Então, dá uma alegria, um prazer muito grande quando você compra o próprio material da sua vontade, da sua escolha. E isso é uma coisa muito importante. Sem dúvida. Eu tenho testemunho da minha cidade, onde tem distribuição de material escolar, o dano que está se fazendo às papelarias, e os estudantes, muitos deles não usam, estão vendendo, passam adiante, coisas desse tipo. Como está funcionando? Olha, o nosso gestor, o Diego até se aprofundou nesse assunto e, de certa forma, eu acho que uma forma muito justa, muito correta. O município fica circulando com aquele dinheiro na aquisição do material. A minha opinião própria sobre tudo isso, muitas vezes na gestão pública, as licitações, eu acho que não funcionam no geral, falta seriedade, para não dizer outra coisa, e material de péssima qualidade, muitas vezes, nas licitações. Né? Então, são coisas que, além do desperdício, né, você vê que uma prefeitura vai comprar um volume grande de uma coisa, muitas vezes a gente tem exemplos que fica, nem é distribuído aquele material, acontece. Chega na hora errada. Chega na hora errada. Agora tem uma questão também desse cartão também, que em algumas cidades já está funcionando no Rio Grande do Sul, mas que, digamos, papelarias vão lá, se credenciam, né, dentro daquele formato do projeto, mas aí no ano subsequente ali já aparece mais 5, 10 que não tem a especificação como papelaria em si. O cara lá tem um outro comércio, não sei se ele muda o CNEI, quais são as regras desse negócio, né? Ele muda o CNEI e também se habilita a vender. Então, vai acontecer pulverizações, vai aumentar o número de vendas mesmo, sabe? De pontos de venda, digamos, né? Vitor, pelo que eu conheço, existem modelos, né, de implementação que dão conta do que poderia ser um risco, né, de ter um varejo de oportunidade ali fazendo uso do programa. E também tem um modelo onde é possível vincular qual produto, inclusive, pode ser comprado, né? E uma gestão inteligente, através de aplicativo, através de dados. Então, é um programa que eu tenho acompanhado, a gente está sempre cobrindo e falando sobre isso na revista da papelaria. E talvez, eu fiz a pergunta, mas vou sugerir aqui uma resposta, talvez a gente disseminar que já existe um programa com boas práticas, sabe, de governança e de gestão, onde vai transformar essa ideia, essa iniciativa em realmente uma solução bastante transparente e viável, né, para os governantes que vão
continuar fazendo assistência social, que é importante para eles, né, para a economia local, que vai arrecadar imposto, e para o estudante, que vai ter o poder de compra, né? Eu gostaria, a gente está passando aqui um pouquinho da hora, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais com esse aspecto aqui, com uma mensagem aqui para o mercado de papelaria e para a próxima temporada que se inicia aqui com a realização da feira escolar. Bom, do meu lado eu quero aproveitar o gancho do material escolar para lembrar que a DISPA e a BFI trabalham forte nisso, mas principalmente nas cidades menores, muitos papeleiros têm conexões com vereadores, com prefeitos, e eles podem fazer esse processo de aproximação. E tanto a BFI como a DISPA, eles podem dar o suporte. É fácil encontrar a DISPA, tanto o site da BFI quanto da DISPA. Se alguém tiver, olha, eu tenho contato com o vereador A ou com o prefeito de tal cidade, entre em contato com a gente, que a gente vai dar o suporte. Existe o material preparado, existe uma fórmula já de sucesso em algumas cidades, e a gente tem dados matemáticos claros de que o crescimento do varejo específico na venda dos produtos cadastrados cresce 30%, 40%, 50% quando você tem um programa como esse. Então é uma coisa que não tem por que não se envolver. Agora, o brasileiro tem um pouco, às vezes, a mania assim, isso não é problema meu, vou deixar que os outros resolvam. Não, vamos tomar isso como uma bandeira pessoal nossa. E com certeza a gente consegue mudar um pouco essa situação e expandir esse cartão para o país todo. Obrigada, Guilherme. Sérgio. Eu gostaria de agradecer esse momento e a revista Papelaria, que dá todo um destaque, um suporte muito espetacular, divulgando tanto os lançamentos como as preocupações do nosso setor. Eu acho que a gente vai evoluir muito, porque na hora que uma cidade, de um lado, é um sucesso, a outra também vai procurar ter, e isso vai ser uma questão, vai acontecer naturalmente, agora que vai tomando forma, isso vai ser muito importante. Eu quero agradecer aqui a todos, conheci o nosso amigo aqui, Guilherme eu já conhecia de algum tempo, e agradecer pelo bom debate de hoje, e esperamos que teremos um excelente volta às aulas em 2026. É assim. Vitor. Também quero agradecer ao Sérgio, Capa Preta, revista Papelarias, e dizer que eu acho que o debate foi muito enriquecedor, né? Foi muito bom. Talvez para alguns tenham ficado algumas dúvidas, mas nós tentamos aqui trazer um pouco mais de alento a todos, de conhecimento e gratidão a todos vocês aí. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado a todos aí. Obrigado. Obrigada.